Romanos capítulo 8. Os versículos 1 ao 17, mas nós não vamos ler, tá certo? Eu vou ler só um versículo, agora você deixa a Bíblia aberta, que nós vamos passear nestes textos, nestes versículos. Versículo 14, apenas vou apresentar o 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Amém? Os filhos de Deus, são guiados ou dirigidos pelo Espírito Santo. Então é o Espírito de Deus que nos dirige. Os novos convertidos, por um bom período, eles decoram este versículo, 2 Coríntios 5 e 17, que diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Está em Cristo. Nós, para estar em Cristo, precisamos de duas coisas. A primeira é morrer para o mundo, e a segunda é nascer para Deus. Glória a Deus. Então, quando você morre para o mundo, significa você perde o prazer das coisas da terra, das coisas de baixo. Senão, vejamos, Colossenses capítulo 3, versículos 1, Filipenses, Colossenses capítulo 3, os 2 ou 3 primeiros versículos. Colossenses, achei. Pensei que não tinha na minha Bíblia, mas tem. Os 3 primeiros versículos. Olha lá. Veja só. Está lá na telinha. Diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, Cristo só ressuscitou depois de ter passado pela morte. Primeiro ele morre. E o que aconteceu na morte de Cristo? Na morte de Cristo, lá na cruz, foi deixado o homem natural, e na ressurreição surgiu o homem sobrenatural. É assim que acontece conosco. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então nós vamos buscar o que? As coisas que são onde Cristo está assentado à destra de Deus. Primeiro, buscar. Segundo, versículo 2, o que é que está escrito? Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra.
Então, primeiro, buscar. Segundo, pensar. Versículo 3: porque já estáis mortos, e a vossa vida está. Muito bem. Então, a nossa vida está escondida em Cristo com Deus. 1 Pedro, por favor, 1 e 2, 1 e 3, digo, 1 Pedro 1, versículo 3, versículo 23. Coloca lá na tela. Eu quero que todo mundo leia. Na tela fica mais fácil você ler. Está ali, né? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Ele fez o que? Nos o que? Gerou de novo. Por que de novo? Porque já fomos gerados uma vez. Gerado para a vida natural, através do relacionamento do nosso pai com a nossa mãe. Agora fomos gerados de novo, de um relacionamento de Deus com o Espírito Santo. Disse Jesus a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Quem entendeu, diga amém. Muito bem. Então, a nossa mensagem é a nossa vida em Cristo. Diga, nossa vida em Cristo. Isto. O que é esta nova vida em Cristo? Diga comigo. Vida debaixo da graça, não da lei. Isto. Então, a nova vida em Cristo é a vida debaixo da graça e não da lei. Primeiro. Segundo, vida segundo o Espírito. Diga, vida segundo o Espírito. Terceiro, vida de filho de Deus. Então, a nova vida em Cristo que você está vivendo, aponta para três coisas: vida debaixo da graça e não da lei, vida segundo o Espírito e não segundo a carne, e vida de filho de Deus e não de criatura. As pessoas aí do mundo dizem: não, todo mundo é filho de Deus. Pode balançar o dedinho. Não, senhor. Todo mundo é criatura de Deus. Filho, só quem nasce de novo. Aleluia. Vamos ver isso. A vida debaixo da graça e não debaixo da lei. O homem caído, a saber, o primeiro, Adão, sentiu-se condenado por sua herança do pecado e buscou salvação pelo cumprimento das leis, uma concessão da tolerância divina como aio para o cristão. Escute, a lei foi dada a Israel. Israel estava debaixo de uma promessa ao sair do Egito para Canaã, e por ter desobedecido muitas vezes a Deus, Moisés disse que não aguentava mais o pecado daquele povo, e Deus estabeleceu uma lei, e aquela lei não salvava, mas só condenava. Pecou, morreu. Então a lei serviu apenas de aio. Vamos ver isso em Gálatas capítulo 3, versículo 17, por favor. Na verdade, vários versículos, mas o tempo não permite. Gálatas 3 e 17. É depois de Coríntios. Três e 17. Mas digo isto, que tendo sido testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei,
que veio 430 anos depois, não o invalida de forma a abolir a promessa. O que é que Paulo está querendo dizer? Ele desfaz aqui uma doutrina atual, que tem uma seita aí que prega ainda sobre a lei. Ele quer dizer o seguinte, que a graça veio 400 anos antes da lei. Então é pela graça que nós somos salvos e não pela lei. A lei foi dada por Deus, mas apenas para os judeus e serviu apenas de parâmetro, de aio. Você não pode, se você fizer, você morre, Deus entra em juízo com você, só isso. Mas não foi para nós. Então veja só, 3:17 nós lemos. Aí diz o seguinte: não, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Logo, que é a lei? Uma pergunta. Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos nas mãos dos medianeiros. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? Perguntou. De nenhuma sorte, porque se de fato fosse a lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Foi dado para nós. Isso aqui é muito profundo, tá certo? E eu levaria muito tempo para dar mais detalhe, mas eu quero só lembrar de uma coisa. Quando o povo estava indo para a terra prometida, quem estava levando ele, guiando ele, era Moisés. E quem era Moisés? Legislador da lei. Mas quando chegou perto do Monte Pisga, antes do rio Jordão, ele morre. Por que ele teve que morrer? Porque se ele entrasse com o povo, o povo entraria pela lei. Mas ele morre antes e Josué o substitui. Josué significa Josua ou Josuã, que significa Jesus, capitão da nossa salvação. Então a lei parou e a graça continuou, e o povo chegou do outro lado dando glória e aleluia. Aleluia. Então, irmão, está debaixo da graça significa vida livre e sem condenação. Graça, vida livre e sem condenação. Romanos 8, primeiro, Paulo escreveu: porquanto agora quando? Quando você aceitou Jesus. O que aconteceu depois que você aceitou Jesus? Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Cristo. Então, através da graça, você se tornou livre e você se tornou sem condenação. Glória a Deus. Você foi reconciliado com Deus. O homem se vê livre do peso da condenação. E aí temos Romanos 5, 10 e 11. E em segundo lugar, uma vida firmada em Cristo Jesus. Jesus é a vida manifesta no Novo Testamento. João 14, 6 e 12. Depois você confere em casa. Então, primeira coisa é vida debaixo da graça, é vida sem condenação, tá certo? Você era pecador, mas hoje você é santo. Você hoje é salvo. Você era criatura de Deus, você hoje é filho de Deus. Você era trevas, hoje você é luz do Senhor. Aleluia. Você caminhava pelo caminho largo, hoje você caminha pelo caminho estreito. Você passava pela porta larga, hoje pela porta estreita. Glória a Deus. Levante a mão e glorifique a Deus. Segundo lugar, na nova vida em Cristo, é uma vida segundo o Espírito. O mundo
eu disse o quê? Se divide em dois grupos. O mundo se divide em quantos grupos? Isto. Primeiro grupo, que vive pela carne. E o segundo grupo, que vive pelo Espírito. Significa que a vida dos filhos de Deus é segundo o Espírito. A vida da criatura de Deus é vida segundo a carne. O homem tendo prazer no pecado. Glória a Deus. Vida apoiada no Espírito. Romanos 2:4. O que é que está escrito aí? Está no texto inicial. O que é que diz? É no texto que você está marcado aí. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 3. Porque o que era impossível à lei, visto como está enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne, de pecado, pelo pecado, condenou o pecado da carne. Aleluia. Isso esse joguinho de palavras é terrível, não é não? Vamos lá. É o Espírito Santo que vivifica, ou seja, que dá vida nova ao nosso espírito. Isso significa uma vida plena e de paz. Romanos 8:6. O que é que diz em Romanos 8:6? Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. É tudo no mesmo texto, irmão. É só ir acompanhando que você não se perde, tá certo? Vida segundo o Espírito, glória a Deus. Vida plena de paz. Vida na amizade de Deus. Romanos 7-13. O que é que diz o 7-13? Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, se você fizer a vontade da carne, aí você se torna o que de Deus? Inimigo. Vamos lá, continue. Inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne, o que é que acontece que estão na carne? Não pode agradar a Deus. Já pensou? O que é estar na carne, pastor? É estar sendo dominado pela natureza humana, a natureza caída. Por exemplo, pessoas que chamam nome. Aqui não tem ninguém que chama nome, graças a Deus. Que roga praga, que amaldiçoa. Pessoas que diz pornografia e por aí vai. Então essas pessoas estão o quê? Na carne. Nem na carne, está no osso já. Glória a Deus. Então essas pessoas não podem agradar a Deus. Aí diz, versículo 9: pois não estais na carne, nós, o caso, não estamos na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, o que é que tem? Esse tal não é dele. Bom, vamos mais. Vida de filho de Deus. João, Evangelho, capítulo 1, 12 e 13. Está escrito assim: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E a todos quanto receberam, a estes o quê? Que receberam. Ele, quem Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Vou trocar em miúdos. Jesus veio para os judeus, que era o seu povo, povo da promessa. Mas os judeus não o recebeu. Mas a todos, aí você entra e eu entro. Nós éramos gentios, nós éramos pecadores. Aí nós recebemos, os judeus rejeitaram, quero não.
Aí eu quero. Então a nós foi dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Aí a Bíblia diz que os primeiros serão os derradeiros, e os derradeiros serão os primeiros. Quem foram os primeiros? Quem foram os primeiros? Os judeus. Ele veio para os judeus, mas os judeus queremos não. Aí eu digo, eu quero. Então eu era o derradeiro, e agora eu vou ser o primeiro. Primeiro a quê e para quê? A chegar no céu. Aleluia. A trombeta vai tocar e eu me encontro com ele nos ares de lá para o céu. Quem morreu agora já vai para o paraíso. Chega primeiro. E os judeus? Os judeus não chegam agora não. Os judeus vão aparecer na ressurreição dos mortos, na segunda fase. Glória a Deus, aleluia. E os remanescentes serão salvos quando a igreja, na segunda fase, descer com Jesus e miríades de anjos. Quando Israel vai estar entrincheirado por todas as nações que se revoltará contra ele, e ali ele vai pisar no Monte das Oliveiras, que vai se fender, e aí travaremos aquela grande batalha. E quem vai vencer? Eu e você. Nós vamos vencer. Amém. Vida de filho de Deus. Amém. Escuta. A vida de filho de Deus é sem a escravidão da lei e do pecado. Romanos 8, 14 e 16. 14. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Foi o texto inicial. Versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor ou medo, mas recebeste o espírito de adoção, espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Deixa eu dar uma visão para vocês. Quando Jesus lá no Calvário estava de braços abertos, que ele deu o último brado, que ele disse assim: está consumado. Em tuas mãos, ó Pai, entrego o meu espírito. Aleluia. Ele fechou os olhos, a terra tremeu, se fendeu, sol negou dar a luz, as estrelas caíram do firmamento, e a Bíblia diz que o véu do templo ele abriu de alto a baixo. Aquele véu separava o lugar santo do santíssimo. No santíssimo, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano. Somente. Nem o sacerdote podia ir lá. Só o sumo sacerdote. É onde estava o Shekinah de Deus, na arca do concerto ou da aliança. Aleluia. Então, amados irmãos, agora quando o véu foi rasgado, a mensagem de Jesus é: agora você pode entrar na presença da majestade, da glória do Pai eterno, e entrar no Santíssimo dizendo: Abba, Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Ainda tem religião que não descobriram isso. Aí eles querem falar com Deus, aí fala com os intercessores. Eu preciso pedir que Deus me resolva esse problema, mas eu não posso, eu sou pecador demais. Então vamos fazer o seguinte: vamos pedir ao São fulano de tal, São Arnóbio. Aleluia. Para chegar a Deus, eles não conseguem. Mas eles esqueceram que o véu foi rasgado. Então você pode entrar correndo na presença de Deus, e Deus vai dizer: a casa é sua, entre. Oh.
Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Talvez você não tenha uma pálida ideia do que significa ser herdeiro de Deus. Veja Romanos 8,17, só para não perder o fio da meada. Versículo 17. E se nós somos filhos, se somos logo herdeiros também. Herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Isso aqui dá pão para muitos anos de viagem. Glória a Deus. Entenda uma coisa. E se nós somos filhos, claro que nós somos filhos. Então, se somos filhos, nós somos logo herdeiros também. Então, temos direito à herança. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Escute. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai. Unigênito significa o único filho que o Pai gerou. Unigênito do Pai. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o primogênito da igreja. O primogênito significa primeiro filho. E depois vieram outros daquela família de José com Maria. Então, daquela família ele é o primogênito. E nós entramos aonde? Na adoção. Nem somos unigênito, não somos unigênito, porque só ele, não somos o segundo nem o terceiro filho, é da família de José, e nós entramos aonde? Na adoção. Cristo nos adotou, Deus nos adotou como filhos por adoção. Só que, não sei se todos têm conhecimento do protocolo que é para se adotar um filho, se adotar uma criança. É um protocolo muito grande, leva meses. E há muitas audiências e exigências de muitos documentos. Tá bom? Então o que é que ocorre? Depois que toda a documentação está pronta, nós somos conduzidos ao Ministério Público e temos que levar os filhos legítimos para saber se eles concordam em dividir a nossa herança com aquele filho que nós queremos adotar. Por quê? Porque todo direito que o filho tem na herança do pai, na hora que alguém é adotado, ele passa a ter o mesmo direito. Agora, Jesus era o que de Deus? Unigênito. Unigênito, glória a Deus. E o que é que Jesus tinha? Qual é a herança de Jesus? Tudo que o Pai tem. E quem é o Pai de Jesus? Deus. Então Deus tem todo o universo. Aonde, pastor? Está escrito, na palma da sua mão. Então tudo que tem no universo é de Deus. E ele disse, bom, você é o meu filho, então tudo que é meu é seu. Aí Jesus desce à terra e através do seu sacrifício, Deus nos adota. E agora? Agora eu também sou filho. E se eu sou filho, eu tenho o quê? Direito à herança. Não tem demônio que tire. Deixa eu contar uma experiência para vocês dentro desse assunto. Minha mãe morre. E ela tinha uma casa.
Meu pai morreu primeiro, ela ficou morando na casa, lá no interior. E nós aqui em Maceió, a gente ia lá sempre, todo mês ela morava sozinha, não queria vir morar aqui com a gente. Aí minha mãe vai e morre. A casa ficou. E a casa ficou para quem? Para a gente que é filho. Tudo bem. Aí minha avó morreu. Aí tinha uma casa muito boa, centro da cidade. Aí quando ela morreu, ficou minha tia na casa, irmã da minha mãe. Aí minha tia vai, morre. Aí quando morreu, chamaram a família, o cartório, né? Chama a família para ir fazer o inventário. Aí os interessados de dinheiro, né, foram lá, fizeram aquele auê todo. Aí diz: olha, a casa vai ser tanto, vai ser tanto para cada um. Aí diz: não, mas está errado essa conta, só são tantos. Disse: não. E a filha, Elosa, disse: morreu. Disse: sim, mas essa mulher, ela tinha 2 filhos, e cadê os filhos dela? Aí a turma que gosta de dinheiro, né, disse: não, ninguém sabe desse povo não. A gente nem sabe onde é que ele... E eu quem cuidava da minha tia. Eu ia buscá-la em Arapiraca e trazia. E eles lá não cuidavam. E ricos. Aí a juíza: e agora? Que não se sabe onde ele está, nem vão achá-los. E agora? A juíza: tem problema não. A gente divide tudo em partes iguais. E a parte deles fica retida no cartório, sob custódia do cartório. No dia que eles apareceram, o dinheiro deles estão aí. Pronto. E repartiram a herança, mas o nosso ficou lá. E a gente nem sabia dessa história de... Glória a Deus. Nem disseram que a minha tia morreu. Quando foi depois, alguns dias depois que viram que não podia lançar a mão do dinheiro, por isso que não avisaram a gente. Para a gente não ir, e eles vão saber que ela morreu, vão querer o dinheiro. Mas nem estava pensando nessas coisas. Aí depois o que aconteceu? Depois que viram que não podia lançar a mão, avisaram: sua tia morreu, mas a gente tentou contato com vocês e não conseguimos. Meu Deus do céu. O diabo, como diz o pastor Hernando, é cheio de presepada, né, Hernando? Aleluia. Diz: não, mas estamos aqui. Aí o advogado ligou, disse: não, é porque tem aqui uma herança de vocês, assim, assim, assim. Eu disse: tá bom, vem buscar quando? Eu digo: não tem pressa não, deixa aí, está guardado. Aleluia. Então é herança. Então, ora, o que acontece com a gente é a mesma coisa. Aleluia. Quem é o herdeiro de Deus? Quem é o herdeiro de Deus? Jesus. E agora? Jesus morreu. Aleluia. Mas no 3º dia, ele ressuscitou e foi para a casa do Pai. Aleluia. Mas a herança continua com a gente. Aleluia. Continua com a gente. Aleluia. E não se preocupe, irmão, que vai ser... A herança é muito grande, dá para todo mundo, não precisa esconder. Cadê o Alfredo? Diz: não, ninguém sabe desse homem. Sabe não? Deixa a herança dele aqui. Vai chegar a ressurreição. E aonde ele estiver, se o corpo estiver no túmulo, vai sair. Se estiver no fundo do mar, vai sair. Se estiver na barriga do peixe, o peixe vai vomitar. Aonde estiver, ele chega para receber a herança dele. Levante a mão e glorifique a Deus. Esse Jesus é demais. Então nós vivemos uma existência digna de glória. É por isso que o mundo nos odeia. É por isso que o mundo nos persegue. Porque nós vivemos essa existência digna de glória. Aleluia. Sou herdeiro de Deus. Então a nova vida é pautada, essa nova vida que você vive é pautada no amor, na graça, na liberdade e
na salvação de Deus. Diga amém. Que Deus em Cristo nos ajude e nos abençoe.